Meu nome é Maria Paulina Nunes Vasconcelos, eu sou R1 da Cardiopediatria. Hoje vou apresentar o capítulo de atresia tricúspide. É um tema bem longo, eu tentei abordar os aspectos mais importantes. Essa doença, ela representa de 1 a 3% de todas as cardiopatias congênitas. Iniciando falando da fisiopatologia, que para mim é o slide mais importante da aula, para a gente entender as manifestações clínicas, entender a conduta a ser utilizada. Então, a atresia tricúspide, ela é dividida em 3 tipos, né? Os mais frequentes seriam a atresia tricúspide sem a transposição e com a transposição. Olhando essa figura da atresia tricúspide sem a transposição, a gente começa a entender o que acontece, né? Aqui no átrio direito, o sangue vai vir até ele, né? Como nesse coração a gente tem uma atresia da válvula tricúspide, então esse sangue não consegue passar para o ventrículo direito. Com isso, a gente já percebe que é uma doença que precisa de uma comunicação para que a criança consiga sobreviver. Então, há essa comunicação intraatrial e é bem importante o tamanho dela. E com o aumento da pressão nessa câmara direita, aumento tanto volumétrico como pressórico, o sangue ele vai juntar, então, da direita para a esquerda. Com isso, também vai levar a um aumento volumétrico nas câmaras esquerdas, como a gente consegue perceber, tanto o átrio esquerdo como o ventrículo esquerdo eles estão mais dilatados. E chegando no ventrículo esquerdo, o sangue também precisa de uma comunicação intraventricular para que ele consiga passar para esse ventrículo que está hipoplásico, devido a essa atresia, e consiga levar o sangue para o pulmão. Por conta de toda essa hipoplasia, muitas vezes tanto a artéria pulmonar como os ramos também ficam hipoplásicos. Então, seria um exemplo de um hipofluxo pulmonar, né? Nesses casos de atresia tricúspide sem transposição. Já na outra figura, temos a diferença, né? A inversão das artérias. Então, aqui, a artéria pulmonar vai sair do ventrículo esquerdo e a aorta do ventrículo direito. Nesse caso, o sangue ele vai passar para a aorta com o fluxo mais aumentado, né? Então, teremos um hiperfluxo pulmonar nessa situação. E, por outro lado, a aorta ela vai estar mais hipoplásica, recebendo um menor fluxo, né? Levando a um menor débito sistêmico. A válvula tricúspide, como eu falei, ela está ausente. O ventrículo direito ele vai ser hipoplásico por conta dessa ausência da válvula, né, com a ausência também da porção de via de entrada. Como comentei também, os defeitos como a CIA, a CIV e a PCA, eles são necessários para a sobrevida desse paciente. Quando eu tenho uma transposição, vou ter um aumento do fluxo pulmonar, na maioria dos casos, e com isso esses pacientes vão precisar de uma CIV muito grande para manter o débito cardíaco. Outra coisa que é bem importante é que nesses pacientes com transposição de grandes artérias, é preciso a gente investigar na hora que estiver fazendo o eco sobre uma possível coarctação de aorta ou uma interrupção do arco aórtico, que é bem frequente. Nas manifestações clínicas, a atresia tricúspide é importante entender que ela é um espectro. Então, ela varia de acordo com as alterações que são associadas a ela, como atresia pulmonar, como estenose pulmonar, como transposição. Então, alguns pacientes podem desenvolver uma cianose importante ao nascimento, outros podem evoluir como insuficiência cardíaca com taquipneia, né? Muitos deles com dificuldade de ganho de peso e algumas vezes com crise de hipoxemia. Mas essas manifestações elas podem variar em cada paciente.
A classificação da atresia tricúspide, ela é bem importante. Ela é dividida em 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Para a gente conseguir aprender, o tipo 1 é aquele tipo sem transposição. O tipo 2 é com transposição. E o tipo 3 seria a LTGA, com a discordância atroventricular. No tipo 1, ele se subdivide em A, B e C, que seria essas 3 imagens aqui de cima. O tipo A é aquele com a atresia pulmonar, e nesse caso, sem a CIV. Não possui CIV e eu tenho aqui uma atresia pulmonar. Nessa segunda imagem, seria uma CIV pequena, que é o tipo B, mas com a estenose pulmonar. E no tipo C, seria uma CIV grande, com ausência de estenose pulmonar. Já no tipo 2, que são essas 3 aqui, são aqueles com transposição de grandes artérias. E o tipo A seria aquele com CIV, aqui tem a CIV, diferente do tipo A sem a transposição. Então, a gente tem uma CIV com atresia pulmonar, então sempre os tipos A, eles são com atresia pulmonar. No tipo B, a gente tem a CIV com estenose pulmonar. E no tipo C também temos a CIV com ausência da estenose pulmonar. No tipo 3, são aqueles com a discordância atrioventricular, que seriam aquela característica da LTGA. No exame físico, também pode ser bem variado, como eu falei, né? É um espectro, uma doença que está associada com muitas alterações. Então, ela pode variar de cianose, nos pacientes um pouco mais velhos podem já apresentar um baqueteamento digital. Algumas vezes a gente pode escutar B2 única, porque principalmente nos casos em que há uma atresia pulmonar ou uma estenose pulmonar, a gente vai escutar o som da aorta, né? Então pode ter a B2 única. Nos casos, né, que são a maioria que tem uma CIV, a gente vai escutar o sopro da CIV, que seria um sopro sistólico de intensidade de 2 a 3 cruzes, na borda external esquerda inferior. E naqueles pacientes com PCA, a gente vai escutar aquele sopro da PCA, que é um sopro contínuo, né? E algumas vezes eles podem evoluir com o ICC, porque o fluxo que chega até meu átrio direito vai se tornar um fluxo muito aumentado, que pode levar a uma hepatomegalia. O eletrocardiograma desses pacientes, é importante a gente lembrar do defeito do septo. É bem parecido, porque também uma alteração do coxim endocárdico, não deixa de ser, né, uma atresia da válvula tricúspide. Então, a gente percebe que nesse eletro há uma onda positiva em D1, né, uma onda negativa em AVF, então o eixo está deslocado para a esquerda. Olhando D2 e D3, a gente percebe também que tem uma onda S profunda em D3, aqui, e uma S também profunda em D2, sendo que a S de D3 maior que a S de D2, né? Isso traduz um BDAS, que seria um bloqueio divisional antero-superior. Nas precordiais, a gente vai ter um aumento do ventrículo esquerdo, né, que é o ventrículo dominante nessa doença. Então, o R de V6 vai estar um R grande e somado com o S de V2 também, um S grande. Então, aqui mostra uma sobrecarga de ventrículo esquerdo e muitas vezes, não é o caso desse eletro, a gente também consegue ver uma sobrecarga de átrio direito, né, que nesse eletro não tem, mas normalmente a gente veria uma onda P de grande amplitude, geralmente em D2 e V1, que são as melhores derivações para a gente ver onda P. Na radiografia de tórax, isso é uma radiografia de um paciente nosso aqui do hospital, a gente vai observar o aumento da área cardíaca, principalmente nesse átrio direito e no ventrículo esquerdo,
A trama vascular, ela vai estar diminuída naqueles casos sem TGA, porém, nos casos com TGA, ela vai estar aumentada, como é o exemplo dessa foto, né? Era um paciente que tinha também transposição. E o segmento também pode evidenciar um segmento côncavo, né, do tronco pulmonar, formando essa imagem aqui, que seria uma imagem em formato de bota. O ecocardiograma, ele é bem importante porque ele estabelece o diagnóstico. O que é que a gente vai conseguir observar? A gente consegue ver a ausência desse orifício da válvula tricúspide, além do átrio direito e o ventrículo esquerdo dilatados, e a hipoplasia do ventrículo direito. A gente vê isso bem no corte apical 4 câmaras. Além disso, também conseguimos ver no corte subcostal, né, o abalamento do septo interatrial para a esquerda, por conta da pressão no átrio direito, que está maior do que no átrio esquerdo, e também o tamanho da CIA, que vai ser extremamente importante para a gente. Além disso, o tamanho da CIV, a gravidade da estenose pulmonar e a presença da transposição também devem ser avaliados. Naqueles pacientes que eu já até comentei, com transposição também é importante a gente avaliar a presença de anomalias no arco, que são frequentes, e a estenose subaórtica. Esse primeiro vídeo também é um vídeo aqui de um paciente nosso, é um corte apical 4 câmaras, a gente consegue perceber um átrio direito dilatado, um átrio esquerdo também dilatado, assim como o ventrículo esquerdo, um ventrículo direito bem hipoplásico, e aqui seria a atresia tricúspide, né? A ausência da válvula tricúspide. Nessa imagem, eu coloquei para a gente ver que aqui os vasos eles estão saindo em paralelos, demonstrando, então, a transposição, né, das grandes artérias, em que a aorta está saindo do ventrículo direito e o tronco pulmonar está saindo do ventrículo esquerdo. Essa imagem é um subcostal. Esse paciente também tinha um aneurisma do septo interatrial. A gente vê que ele está abaulado, né, para a esquerda, e a gente consegue ver a comunicação interatrial. Esse mesmo paciente, eu coloquei um corte apical, né, 4 câmaras também. Aqui a gente vê todas essas alterações, os átrios mais aumentados, o ventrículo mais aumentado, o ventrículo esquerdo. E esse paciente é um exemplo de atresia tricúspide 1A. Ele tinha também a atresia pulmonar associada. A gente não consegue ver, né, aqui a artéria pulmonar. Por fim, é um paciente, esse vídeo mostra um paciente nosso, também um corte apical 4 câmaras. Aqui é um tipo 3, com discordância atrioventricular. Então, aqui é importante a gente ver que a válvula tricúspide, ela não está nessa posição que normalmente a gente viria, ela está aqui mais à esquerda, porque a válvula acompanha o ventrículo, e aqui a gente tem um ventrículo direito para esse lado, né, junto com o átrio esquerdo, e um ventrículo esquerdo comunicando com o átrio direito. Na história natural dessa doença, poucas crianças elas sobrevivem, né, por mais de 6 meses sem a cirurgia paliativa. Os pacientes com fluxo pulmonar aumentado, eles podem desenvolver uma insuficiência cardíaca e, eventualmente, uma doença obstrutiva vascular pulmonar. Naqueles pacientes que sobrevivem até a segunda década de vida sem o Fontan, muitos deles evoluem com disfunção sistólica, né? Então, mostrando a importância da gente seguir esses pacientes muito de perto, porque a disfunção sistólica seria uma contraindicação para o Fontan, e o que a gente não quer. No tratamento clínico, como é uma doença dependente de comunicações, dependente de canal, então muitas vezes é preciso a gente iniciar a prostaglandina, ela deve ser iniciada nos neonatos com cianose importante.
O procedimento de Haskin, ele pode ser realizado naqueles pacientes com uma CIA muito restritiva, e as crianças com grandes artérias com relação normal e um fluxo adequado através da CIV, muitas vezes elas não precisam de outros procedimentos. Então, não são todos os pacientes que vai precisar passar por um Blalock ou por uma bandagem. Esses pacientes que têm uma CIV adequada, que tem uma clínica boa, uma saturação boa, um ganho de peso adequado, eles teriam como primeira cirurgia o Glenn, não precisariam passar pela fase 1 que eu vou falar agora, que seriam essas fases. O tratamento cirúrgico é dividido em 3 fases, mas como falei, a etapa 1 nem sempre é preciso, isso vai depender de cada paciente, mas a etapa 1 ela é composta pelo Blalock, naqueles casos de hipofluxo pulmonar, pela bandagem do tronco pulmonar ou pela cirurgia de Damasquet. A etapa 2, frequentemente é feito o Glenn bidirecional, algumas vezes pode ser feito o M-Fontan, e a etapa 3 seria a cirurgia de Fontan. Na etapa 1, o Blalock, ele é realizado naqueles pacientes com atesia tricúspide com fluxo pulmonar reduzido. Há uma sobrecarga volêmica do ventrículo esquerdo, porque esse ventrículo é o ventrículo que vai ser responsável, né, por levar o sangue tanto para a aorta como para o pulmão. Então, pode haver essa sobrecarga, né, desse ventrículo. Geralmente, esse Blalock ele é realizado na artéria pulmonar direita. Já na cirurgia de Damasquet, a gente vai utilizar essa cirurgia nos casos de atresia tricúspide, com transposição de grandes artérias e com uma CIV restritiva. O que é feito nessa cirurgia? O tronco é seccionado, né? O tronco distal vai ser ligado ao tronco da pulmonar e aquele tronco proximal ele vai ser conectado terminolateralmente à aorta ascendente. Aqui também, assim como no Blalock, pode haver uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. A terceira opção seria a bandagem do tronco pulmonar, é indicado naqueles casos em que as crianças elas apresentam um fluxo pulmonar aumentado e a gente faz essa bandagem para proteger a vasculatura pulmonar do desenvolvimento de HP. Os segmentos desses pacientes, como eu falei, tem que ser um segmento muito próximo, um segmento semanalmente, avaliando sempre a saturação, o ganho de peso. Os pacientes cianóticos, em pacientes que estão apresentando uma saturação menor que 75%, isso demonstra para a gente que muitas vezes precisa de uma investigação para entender o porquê. Às vezes com ressonância, às vezes com um CAT. E muitas vezes os pacientes com retardo de crescimento, eles podem indicar para a gente que há um fluxo sanguíneo pulmonar elevado. Coloquei essas imagens, né, das cirurgias, aqui na figura mais à esquerda seria o Blalock, né, ligando o tronco bracocefálico com a artéria pulmonar direita por um tubo de PTFE. E nessa outra imagem seria a bandagem, né, que posiciona uma fita entre a válvula pulmonar e a origem dos ramos. Aqui é a imagem da cirurgia de Damasquet, em que esse tronco ele é seccionado, aqui é ligado, e essa outra porção ela é ligada terminolateralmente, ou seja, ela é ligada na lateral da aorta, e aqui a gente vai precisar que mantenha esse Blalock para que a criança consiga sobreviver. Na etapa 2, a gente geralmente, né, utiliza o Glenn bidirecional. Ele pode ser realizado com 2 meses e meio a 3 meses de idade, segundo o parque. Porém, no nosso serviço, a gente tende a indicar entre 4 a 6 meses. O momento correto de se indicar essa cirurgia é quando a resistência vascular pulmonar está baixa, para que o sangue ele consiga fluir por esse Glenn. Né? Ele aumenta a saturação de oxigênio, então a criança ela começa a saturar melhor, cerca de 85%, e ela não adiciona volume ao VE porque ela já está conectando diretamente a cava com a artéria pulmonar.
Coloquei essa figura também para mostrar aqui que a veia cava superior sendo ligada na artéria pulmonar direita. Também a gente pode... Paulina, desculpa te atrapalhar. Não usa ligado, não. O termo é anastomosado. Tá, ligado significa que interrompeu, que fechou. Como você está falando várias vezes, eu falei isso a semana passada. Prestem bastante atenção nisso. tá. Quando a gente fala ligou o canal arterial, quer dizer, interrompeu o fluxo de sangue, amarrou. O termo é anastomosado, tá? Tá bom. Na cirurgia de Fontan, existem algumas vantagens e desvantagens. Nas vantagens ela otimiza o fluxo para o pulmão esquerdo, simplifica a cirurgia de Fontan subsequentemente, porém, a região que é feita essa cirurgia, ela é feita numa região bem próxima ao nó sinusal, muitas vezes pode levar à disfunção do nó. No segmento clínico, após essa fase 2, há uma melhora significativa dessa saturação. Então, quando os pacientes eles apresentam uma redução da saturação, eles chegam até a gente com saturação ruim, a gente tem que pensar, muitas vezes, no desenvolvimento de fístula arteriovenosa ou então na abertura de colaterais venosas. É por isso que é importante, né, sempre fazer o CAT pelo menos com 1 ano após a cirurgia da etapa 2, antes de se realizar o Fontan, que é um exemplo de M-Fontan, que é feita uma incisão aqui no apêndice do átrio direito, ele é anastomosado com a artéria pulmonar direita e é colocado um túnel atrial aqui nessa região do átrio direito, para que esse sangue ele consiga ser desviado e consiga ir até a artéria pulmonar direita. Na etapa 3, seria o procedimento definitivo, que seria a cirurgia de Fontan. Ele geralmente é realizado ao redor dos 2 anos de idade. É importante também a gente perceber alguns fatores de risco nos pacientes, aqueles que apresentam uma resistência vascular pulmonar aumentada ou uma pressão média de artéria pulmonar elevada, maior que 18, têm um risco maior para esse tipo de procedimento, assim como aqueles com tronco pulmonar ou artérias pulmonares distorcidas por cirurgias de shunts prévias, com função ventricular sistólica ou diastólica comprometida, com uma pressão diastólica do VE acima de 12 ou uma fração de ejeção menor que 60, e naqueles com insuficiência da válvula atrioventricular. Coloquei essas imagens, que geralmente o que é feito após a cirurgia do Glenn seria a cirurgia do Fontan, que é colocado um tubo, né? Um tubo aqui, no caso, intracardíaco, ligando a veia cava inferior ao tronco pulmonar, e pode ser fenestrado ou não. Aqui seria um exemplo de tubo extracardíaco, seriam as 2 opções. E após a cirurgia de M-Fontan, o que é feito? É retirado esse túnel que foi colocado e é colocado o túnel ligando a veia cava inferior com anastomosando a veia cava inferior com a artéria pulmonar. Existem várias complicações. Nas complicações precoces, que é importante para a gente na UTI, a gente entender que muitos desses pacientes eles podem evoluir com baixo débito cardíaco ou com insuficiência cardíaca. Muitos deles também evoluem com derrame pleural persistente. E isso, eles podem levar a essa enteropatia perdedora de proteínas, e isso nos mostra um pior prognóstico. E naqueles pacientes já com diagnóstico de colaterais aortopulmonares, eles têm um risco maior, né, de evoluir com esse derrame pleural persistente. Então, novamente, a importância de se fazer o cateterismo antes desse tipo de cirurgia. Muitas vezes pode ter a formação de trombos nas vias venosas devido ao fluxo reduzido, além de uma insuficiência hepática aguda, que é raro acontecer, mas também pode acontecer nesses pacientes. Nas complicações tardias, que é o que a gente vê no ambulatório,
né? Seria a hepatomegalia e a ascite, decorrente dessa enteropatia perdedora de proteínas. Algumas vezes também eles podem apresentar arritmia supraventricular, principalmente naqueles casos em que é utilizado o tubo intracardíaco. E o tromboembolismo, né, pela presença do tubo de PTFE que fica lá, então há um risco maior de tromboembolismo. No segmento clínico, a gente vai orientar esses pacientes a uma dieta hipossódica, ao uso de medicações para insuficiência cardíaca, como a digoxina, o diurético ou o IECA. O uso de AS ou Marevan, os estudos mostram que as duas medicações são indicações boas, medicações indicadas. O AS ele tem uma certa vantagem do que o Marevan, porque pela aderência ao tratamento, né? Naqueles pacientes em que foi feita a fenestração, a indicação de fechar essa fenestração com prótese percutânea. E os pacientes a gente deve orientar a não participar de esportes competitivos. Quando houver a indicação, orientar a profilaxia de endocardite infecciosa. São as referências que eu utilizei, o livro do Dr. Ulisses e o PARC, a 7ª edição. E muito obrigada.